É com enorme pesar que me faço presente. Como bem sabem, o Naruto não pode comparecer a essa comissão devido ao grave estado que se encontra por causa de seus ferimentos de guerra. Então eu, como diplomata da Folha, fui incumbido de representá-lo. Não gosto do tom alarmista, mas temos que nos preparar para os eventos que se aproximam. As pessoas veem a Área 51 como o braço do esoterismo, mas não imaginam que, na verdade, existe uma ilusão dentro de uma distração. A nossa atenção é limitada, não existe uma linha divisória entre as narrativas que recebemos. Ao que parece, existem sobreposições de penumbras circunscritas nas sombras. É como observar a dispersão de um prisma, no qual a luz não se decompõe em espectros visíveis. É como uma frase pessimista que ecoa em um dia chuvoso. Entendemos o pessimismo pelo contexto, pelo encadeamento dos fatos, pela ciclicidade histórica, pelas lágrimas que se disfarçam em meio à chuva. Após deixar uma enorme ferida, a guerra bélica finalmente chegou ao fim. Tivemos enormes baixas, mas sempre nos lembraremos daqueles que morreram. Proclamamaremos sonetos por aqueles que lutaram. Nessa primavera, as flores de cerejeira que estão por vir terão tons de cinza. Suas pétalas não repousarão sobre o bosque. Ao invés disso, cairão sobre os escombros e trarão perfume à dor do luto. No entanto, mesmo em um momento de recomeço, a ameaça se mantém constante. Por meio que tenha sido a guerra, não se chegou a um consenso sobre a paz, mas há uma trégua instável. Em meio a essa trégua surge uma nova guerra, isenta de sangue, mas marcada pelo confronto de ideais, pelo discurso político embebido em sofisma, pelo uso coercitivo da força, pelo desejo de lançar o medo sobre os estados em busca da hegemonia. Percebam, nossos inimigos buscam desconstruir o que entendemos como realidade, almejam criar um novo roteiro, visam mudar a base que estrutura nosso pensamento, mas de maneira gradual. Esse modo sutil de agirem nos deixa a sensação de que o que vemos é tudo o que há, mas sabemos que há mais por vir. Poucos podem ligar os pontos para deduzir os eventos futuros. O contorno do oculto sempre estará ali, mas não pode ser contemplado. Ao toque se faz intangível e tão fugaz quanto o tempo. Entendam, nobres senhores, Hokages, ministros, colegas diplomatas. Nós entraremos em um confronto ideológico. A informação será usada como arma. A opinião pública será dividida. A credibilidade das instituições estará fragilizada. A ordem social poderá ser sobrepujada pela total anarquia ou, quem sabe, pela ascensão de um novo ditador. Tudo estará sendo monitorado, quantificado e classificado. A divisão da inteligência da Aliança Shinobi em conjunto com o DGSE, Direção-Geral de Segurança Externa da França, obteve a informação de que dentro da Vila Oculta da Névoa está surgindo uma nova ordem. Esse grupo se pauta em fundamentos radicais. Não sabemos quem atua como líder dessa organização e nem os objetivos que perseguem, mas percebemos que estão cada vez mais ativos. Eles são conhecidos como a Mão de Hermes. Eles vêm conquistando pequenas regiões, às quais o Estado não consegue aplicar sua autoridade e prestar assistência. Expulsam e subjugam os moradores locais e assumem o controle político da região. A Mão de Hermes está se tornando um Estado paralelo. Uma das fontes de seu poder militar vem através do apoio de mercenários russos, que fornecem soldados, armas e treinamentos de combate, de ninjas exilados que oferecem serviço em troca de dinheiro e refúgio. Há recentemente uma presença cada vez mais constante de diplomatas milicianos cariocas. E claro, uma organização como essa deve ser financiada por mais agentes. Há indícios de que os latifundiários do mercado negro da papoula estejam envolvidos. Afinal, a região alvejada pelos terroristas é climaticamente e geologicamente propícia para o cultivo da papoula. Essa região, algumas décadas antes da unificação da névoa, era uma região financeiramente sustentável do comércio de ópio.
período que ficou conhecido como Era dos Campos Flóridos, que acabou chegando ao fim devido às guerras civis entre famílias pelos controles dos campos cultiváveis, restando apenas algumas regiões fiscalizadas internacionalmente, com produção destinada à indústria farmacêutica, ou pelo menos deveria ser. É quase certo que existia uma conspiração acontecendo entre os senhores da Vila Oculta da Névoa, o que justifica a fraca repressão do Estado da Névoa sobre os revoltosos, e também explicaria os rumores sobre a possibilidade de acontecer golpe estatal e a iminente cisma parlamento da Névoa. Há alguns meses surgiu o boato de que a Sonserina, uma das 4 casas da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, esconde um laboratório que faz experimentos para desenvolver um feitiço que funciona como catalisador para a magia psicotrópica dos opioides. Esse laboratório, caso realmente exista, é apelidado por eles de Câmara Secreta. Provas sobre atividade ilícita, mas a investigação acabou sendo vetada e os registros foram arquivados e mantidos como sigilosos. Bem, é agora que começares a ligar os pontos e entender a relação entre tudo que foi exposto e suposto até agora. A relação entre o vazamento das informações do Wikileaks, a relação entre Hogwarts, os produtores de ópio, a Área 51, os mercenários russos, a anexação da Crimeia, a conspiração no Estado da Névoa, a geopolítica russa e a mão de Hermes. Tudo converge para um único acontecimento, uma nova era.